Começa agora o programa Olos com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações, sou Marcos Vanderlit. Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre a inteligência emocional. Porém, eu quero trabalhar a questão das atitudes humanas nos nossos relacionamentos e nas nossas posturas a partir do processo da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, obviamente, ela é o hemisfério direito do cérebro, assim como o hemisfério esquerdo é o lado racional e a parte comum do cérebro é o operacional. Então, vamos falar desse lado do hemisfério direito do cérebro, né, onde não há um tempo, ele é o lado, digamos assim, mais da nossa percepção interna, das nossas atitudes, ele é o lado da presença, e aqui existem vários aspectos que nós podemos trabalhar. Então, a inteligência emocional aqui, sob o ponto de vista atitudinal, ela começa com o aqui e agora, a presença no aqui e agora. Então, esse aqui é um aspecto assim muito importante, né? A viver o aqui e agora e estar presente no agora é a forma mais adequada de nossas atitudes a cada momento. Viver o hoje, viver o momento, né? Viver o aqui e agora. Então, o aqui e agora, ela é a nossa conexão com o espaço. E o espaço, ele não muda nunca. Então, o aqui e agora, ele também não muda. Toda a nossa vida é sempre um eterno aqui e agora. Eu estou sempre no agora. Né? Mesmo que eu fale de ontem, fale de amanhã, de 10 anos atrás, ou daqui a 20 anos, o espaço ele é sempre o mesmo. Nós estamos sempre dentro desse mesmo espaço do agora. Então, quando a gente está conectado com esse espaço, existe plenitude, existe um bem-estar. Porque a vida só se dá no agora, então eu tenho presença de vida no agora. Então esse estado de presença significa que você tem uma plena paz interna e uma plena liberdade de viver o agora. No agora não tem nenhum problema. O problema ele só existe quando a gente pensa no passado, pensa no futuro, né? Quando a gente tem uma prisão a conceitos, etc, etc. Né? Então, existe, né, processos de ansiedade que a gente cria. Então, essa prisão ao passado, prisão ao futuro, não é o agora, né? O estado ansioso. Então, a gente chama isso de estado desfocado. A gente está fora do que a vida realmente é, que é o agora. Então, nesse estado de passado ou de futuro, de ansiedade, etc., nós temos realmente, assim, muitas vezes, nenhuma paz, nenhuma liberdade, mas nós temos, assim, uma prisão aos conceitos. Nós, muitas vezes, temos determinadas inflexibilidades, e isso é algo que prejudica muitas relações humanas, não é? Por exemplo, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que está sempre com a mente agitada, ela sempre quer controlar tudo, ela quer ter certeza que as coisas vão dar certo, mas ela quer que isso aconteça como ela pensa, mas isso não vai acontecer, porque a vida é probabilística. Então, no agora, não existe isso. Então, esse é o aspecto, assim, muito importante, né? A atitude de vivermos o agora. Então, aonde eu vou, eu posso estar no agora. Isso não significa que eu não possa pensar no futuro. Eu posso pensar no futuro. A questão é a prisão ao futuro ou a prisão ao passado. Então, eu trago o passado para o presente ou o futuro para o agora, onde eu quero ter os controles. Essa que é a grande questão. Mas quando a gente está no agora, a gente está num estado realmente muito pacífico. Então, a questão de viver mais o aqui e agora, ele me permite ter uma assertividade na vida, né? De eu estar num estado onde emerge a sabedoria natural. Todo ser humano tem uma sabedoria natural, uma sabedoria universal, né? E essa sabedoria, ela se manifesta quando existe um certo silêncio interior, uma paz interna. Aí vem insights, existe a sabedoria, né? Todo ser humano tem sabedoria. Então isso é um estado muito bom,
Mas agora, quando a gente perde esse aqui agora, né, essa presença e essa assertividade e sabedoria, ela desaparece, surge no seu lugar o que? Julgamentos. Então as pessoas às vezes se tornam muito julgativas, né, ficam sempre julgando os outros, porque não tem uma sabedoria, não tem uma assertividade na vida. Então os julgamentos são muito perniciosos, os jogos de poder são muito perniciosos, que são aspectos que advêm de uma vida desfocada. Então a vida pode ser focada ou desfocada. Na vida tem 3 grandes focos. O primeiro grande foco é ter uma postura condutora, o segundo foco ela é o aqui e agora que eu estou falando, e o terceiro foco é a comunicação real. Mas eu estou me atendo aqui apenas à questão do aqui e agora, que é o aspecto mais da inteligência emocional. Então, faz parte da inteligência emocional, por exemplo, ter uma clareza de intenção. Todo ser humano tem uma intenção, mas eu posso ter uma clareza da minha intenção. E quando o ser humano tem uma clareza de intenção, ele sempre tem uma visão elevada de mundo. Então essa visão elevada de mundo, ela significa não estar preso ao ego, significa que eu estou ajudando pessoas. Eu tenho interesse pelo bem-estar do outro, porque é isso que né, uma coisa que me dá muita felicidade e bem-estar. Então, as atitudes prestadias, que eu chamo aqui dentro do Instituto Holos, do sistema ISO que nós temos, né, as atitudes prestadias, elas têm exatamente a intenção de gerar benefício às pessoas. Então, isso é uma consciência elevada. Mas quando a gente perde essa clareza de intenção, tem segundas intenções, a gente perde essa postura prestadia, a gente começa a ter posturas desfocadas. Então, no seu lugar, surge o que? A dureza de coração. Você sabe que pessoas duras de coração não amam, são pessoas que têm uma inflexibilidade na vida. Então, eles acabam fazendo algo assim que é um jogo de culpa, né? Ficar culpando os outros o tempo todo, achar um culpado, ou ser vítima. Então é muito comum você achar pessoas que são vítimas do mundo, vítimas da sua educação, vítimas da sua infância, vítimas do marido, da esposa, etc. Né? E aí vem, né, muitas vezes os raciocínios punitivos, né? Então a punição, tu tem que punir o fulano, né, porque ele é o culpado disso, daquilo, né? O raciocínio punitivo, que nunca resolveu nada, né? Ou a chantagem, né? É muito comum também as visões chantagistas que existem nas relações humanas. Mas essa dureza de coração, jogo de culpa, jogo de vítima, jogo de punição, chantagem, ela advém, por exemplo, dessa perda de clareza de intenção das atitudes prestadias. Então veja bem que nós temos um lado vida e um lado condicionado. Então o lado vida, ele é o aqui e agora, a plenitude, a paz, a assertividade, a sabedoria, a clareza de intenção, tudo isso está dentro de nós. Mas a hora que isso é ofuscado, surge o outro lado, que é a prisão aos conceitos, a inflexibilidade, os julgamentos, os jogos de poder, querer ser melhor que o outro, a dureza de coração, jogo de culpa, jogo de vítima, jogo de punição. Não é? Então veja bem que existem 2 lados, né? Um lado vida e um lado condicionado. E muitas pessoas estão muito mais no lado condicionado do que no lado focado, no lado vida. E aí vem a enormidade de sofrimento do ser humano. Então o lado vida é, por exemplo, ter um clima de lealdade. Eu sou leal às pessoas, eu sou leal à vida, eu estou conectado com a vida e sou uma pessoa automotivada. Ou seja, é o universo que me automotiva, porque eu sou conectado com o todo, pleno com o todo. Então eu tenho uma automotivação, aonde eu estou bem. Eu não tenho que chegar lá para ser feliz, não, aonde eu estou bem, se é sexta-feira, se é sábado, se é domingo, se está chovendo, se está frio, se está calor, eu sou uma pessoa automotivada, aonde eu estou eu faço o meu melhor. Então isso é uma atitude, né, muito, muito importante dessa inteligência emocional e dessa atitude do aqui e agora, né? Agora, a perda da lealdade, obviamente, vai levar à deslealdade. Então, muitas vezes as pessoas têm segundas intenções, são desleais, começam a enganar as outras pessoas por algum motivo ou outro, né? Ela se prende a condicionamentos sociais. Então, o que são os condicionamentos sociais? É a pessoa
porque ela fica presa às mídias, então ela quer adquirir coisas, ela acredita que só vai ser feliz quando tiver isso, aquilo, ou conquistar uma posição, ou quando conquistar, né, um X valor no banco, etc., quando conquistar aquela pessoa. Né? Então esses são os condicionamentos sociais, ou quando tiver um carro tal, ou a casa de praia. Né? Então, assim, comece a ver que quando a gente perde a lealdade, a automotivação, vem esses condicionamentos sociais. Então eu me perco no mundo e eu não tenho felicidade nisso. Posso ter felicidade temporária, mas essas felicidades terminam logo, né? A automotivação não, eu tenho plenitude no agora, estou sempre bem. Então, quando a gente está no lado mais focado, eu tenho uma mentalidade participativa. Eu participo da sociedade, eu participo com as pessoas, eu sou criativo. Na empresa, eu participo dos meus grupos, da minha equipe. Eu tenho uma criatividade, tenho uma postura solucionadora, eu busco soluções. Então, se tem um problema, eu sou aquele que busca a solução. Né? Eu tenho uma postura servidora, que está ligado a atitudes prestadias, né? Então isso é uma atitude muito legal, assim. Mas quando eu não tenho essa mentalidade criativa, solucionadora, eu fico reclamando do mundo, fico achando culpados de novo. Então existe muito essa cultura do não, eu não sei, não é comigo, quando mudar o diretor aqui aí que vai ser bom, quando acontecer isso, aquilo, quando o governo mudar, quando não sei o que aí vai ser bom. Então isso é uma postura totalmente desfocada, fora de foco, isso não é a realidade. A realidade plena, a vida pulsa quando a gente está nessa postura focada do agora, da plenitude, da alegria, da assertividade, da clareza de intenção, da lealdade, da automotivação, da mentalidade participativa, não é? Então veja bem, nós podemos começar a treinar atitudes focadas, nós podemos focar nisso e cada vez mais esses condicionamentos que a gente foi recebendo ao longo da vida, ao longo dos filmes que a gente vê, das novelas que a gente engoliu, né, dos jogos de poder que foram vendidas para nós como sendo aspecto da vida, mas não são aspectos da morte, não é? Então você começa a acordar para a vida. E aí você começa a ter uma vida mais plena, uma vida mais clara, uma vida de maior felicidade, de maior integração com todo. E aí você tem o desfrute da vida. Então a inteligência emocional, ela é muito importante porque você passa a ter atitudes de vida. É isso que eu desejo para você. Eu gostaria de falar o seguinte, de te convidar para você dar um like aqui nesse vídeo e dar teu depoimento também. Eu queria muito que você conhecesse mais as atividades do Instituto Holos. Nós vamos deixar um link aí na descrição, né, para você conhecer mais, mas eu queria registrar aqui um convite para você participar gratuitamente como membro da nossa plataforma Holos, uma plataforma Holos de mentoria e desenvolvimento humano. É uma plataforma que nós temos no Facebook, onde a gente vai oferecer muita informação, muito contato humano, e diversas atividades gratuitas desenvolvidas por pessoas de renome. Então eu queria te agradecer por esse vídeo, né? Muito obrigado. Deixe seu like lá, tá ok? Valeu! Encerrando por hoje o programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.